Bem, pessoal, vamos aqui ao tema do segundo reinado brasileiro. Então, questionário interessante. Explique as razões da cemiteirada. Bom, a cemiteirada foi um movimento de resistência a uma lei estabelecida na Bahia, em 1835, que ordenava a construção de um cemitério nas redondezas das cidades e proibiu o enterro dos mortos dentro das igrejas, como era um costume da época. 2. Explique o conflito entre os costumes e ciências nesse período do Segundo Reinado. Os costumes no Brasil imperial eram marcados pelo tradicionalismo da Igreja Católica, que não via com bons olhos as inovações propostas pelos cientistas. 3. Como o romantismo ajudou, olha só, como o romantismo ajudou a construir a nacionalidade brasileira. O romantismo ajudou a construir a nacionalidade brasileira através da figura do indígena idealizado. A projeção de um passado mítico nas populações indígenas permitiu consolidar uma ideia de nacionalidade que se construía naquele momento. 4. Qual o papel do Instituto Histórico e Geográfico do Brasileiro na formação da nacionalidade brasileira? O Instituto Histórico e Geográfico teve papel fundamental na formação da nacionalidade brasileira. Quase todos os autores românticos fizeram parte do Instituto, que cuidava de difundir a ideia de um Brasil sem diferenças regionais, homogeneamente constituído por elites brancas de feição europeia. Ao escrever uma determinada história do Brasil, o Instituto criava um elemento fundamental na formação da nacionalidade moderna, que é o passado comum compartilhado por todos os habitantes do país. Esse passado comum, por sua vez, ajudava a criar a ideia da imagem de um país em que as elites desejavam. 5. Como eram as eleições no Império? Olha só que coisa interessante. Como eram as eleições no Império? Quem tinha o direito de votar? Quem tinha o direito de ser eleito? Então vamos ao assunto. As eleições no Império eram marcadas pela fraude e pela violência dos grandes fazendeiros. Podiam votar apenas os homens que tivessem alguma renda. A renda necessária para votar não era muito elevada, de modo que parte dos trabalhadores livres e pobres podiam votar. No entanto, as eleições eram em duas fases. Os votantes votavam nos eleitores e esses escolhiam os deputados e senadores. A renda exigida para ser eleita era mais alta, de modo que só cidadãos mais ricos podiam ser eleitos. A renda exigida para ser eleito deputado e senador ainda era mais alta. 6. Quais eram os partidos principais do Império? Os partidos principais do Império. Então, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Os dois partidos não tinham divergências significativas de como conduzir a política. Disputavam poder e lutavam para controlar o ministério. Mas não defendiam coisas muito diferentes um do outro. Vamos aqui à sétima questão aqui para terminar. Explique a importância dos empregos públicos no sistema político do Império. Bom, vamos a isso. Em uma sociedade escravista, na qual as pessoas livres tinham pouquíssimas opções de emprego, o funcionalismo público tornou-se quase um único meio de subsistência para aqueles que não eram proprietários. Por isso, era um privilégio conseguir um cargo público, e para consegui-lo, o indivíduo tinha que contar com a projeção de um político. Os funcionários tinham, assim, uma relação de dependência com os políticos, de modo que atuavam de acordo com a vontade dos políticos e não de acordo com o interesse público. Olha só, hein? Quando o ministério caía, era comum que uma grande parte de funcionários desse ministério fosse demitida, para dar lugar a funcionários leais aos novos ministros. Eram as chamadas derrubadas. A derrubada tinha um feito devastador. Ser demitido era sinônimo de perder a única fonte digna de subsistência. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se puder, se inscreva nesse canal, deixa o like e vamos à frente buscando conhecimento. O conhecimento é libertador. Vamos nessa.